Dum-be-doo-be-dum, dum, 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 dum. Dum-be-doo-be-dum, dum, 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 dum. Dum-be-doo-be-dum. Bem-vindos, Classicers! O nosso papo de hoje é para falar de um filme que fez parte da infância de muita gente, inclusive da minha infância, nos tempos de sessão da tarde. Mas além de trazer algumas informações e arquivos desse filme inesquecível, a gente tem que fazer um paralelo aqui com um assunto muito delicado, mas muito necessário, relacionado a algumas denúncias que vieram à tona entre 2015 e 2016 sobre a máfia da pedofilia na indústria cinematográfica. O programa de hoje contém relatos sensíveis de abuso sexual e violência infantil. Então, se você não tá bem, não tá num dia legal, se você não se sente bem sobre esse assunto, se isso é algum tipo de gatilho para você, pula esse episódio. Na nossa playlist tem bastante coisa tranquila, nostálgica e feliz para você ouvir. Mas o que é que Conta Comigo tem a ver com tudo isso? E por que esse foi o filme escolhido pra gente ter essa conversa? Vem descobrir comigo em mais um capítulo do Não É Só um Clássico. When the night has come and the land is dark and the moon. Stand By Me, ou Conta Comigo aqui no Brasil, é um filme de 1986, escrito por Reinald Gideon e Bruce Evans e dirigido por Rob Reiner. Quem viu o filme se lembra com certeza dos diálogos especiais e sensíveis que deixam o nosso coração bem apertado e com saudade da infância, depois de viajar nesse clássico marcado por uma terna história de amizade. O filme ainda traz excelentes atuações e uma trilha sonora impecável, e apesar de todos esses atributos, o sucesso foi algo completamente inesperado nesse começo para uma produção de baixo orçamento e sem efeitos especiais. Vários estúdios negaram a proposta porque eles acreditavam que um filme sem garota, sem romance, sem primeiro beijo, igual aos grandes sucessos da época, era melancólico demais e não seria vendável. Acontece que a produção, que custou cerca de 8 milhões de dólares, conquistou muita gente e faturou 52 milhões de dólares, ocupando por um bom tempo o segundo lugar em arrecadação nas bilheterias. O roteiro é baseado no conto Outono da Infância, O Corpo, do mestre Stephen King, lançado em uma coletânea chamada As Quatro Estações, onde também continha outro conto que deu origem ao vencedor do Oscar, Um Sonho de Liberdade. No filme, a gente acompanha a trajetória de 4 amigos de uma cidadezinha do Oregon no verão de 1959. Um belo dia, na expectativa de se tornarem heróis reconhecidos, eles decidem partir em uma aventura para procurar o corpo de uma adolescente desaparecida. Essa aventura acaba se transformando numa jornada de autodescoberta que marcaria essa amizade para sempre. Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly. O Gord, que é o personagem principal, é também quem narra pra gente toda essa história. Na fase infantil, ele é interpretado pelo Will Wheaton. Quem já viu Star Trek, Big Bang Theory, já deve ter visto ele por lá. O Gord é um garoto tímido e que se sente rejeitado pela família, já que o centro das atenções era o seu falecido irmão Danny, modelo exemplar de filho e o maior orgulho de seus pais. Quando Danny nasceu, ele foi considerado um presente de Deus, porque os seus pais já tinham tentado engravidar várias vezes e já tinham perdido a esperança. Já o nascimento do Gord foi uma surpresa muito desagradável e constantemente ele sentia como se ele fosse uma pessoa invisível. Isso fica bem claro no filme, é bem melancólico mesmo, bem triste de acompanhar. Por causa dessa rejeição, ele dizia que era injusto que ele tivesse vivo no lugar do irmão dele. Ele dizia que ele que deveria ter morrido, né? Já que ele era tão ignorado. E depois que o Danny morre, a mãe dele começa inclusive a agir como se tivesse perdido o seu único filho. O filme trata essa e outras feridas que marcam a vida de uma criança e os impactos que isso causa de uma forma muito sutil e eficiente.
Os amigos do Gord, todos nessa faixa dos 12 anos de idade, também são igualmente rejeitados. O Vern, interpretado pelo Jerry O'Connell, é um garotinho medroso, atormentado pelo irmão mais velho. O Jerry O'Connell, inclusive, é um ícone de sucesso nos anos 90. Ele fez vários filmes, incluindo Canguru Jack, Joe e as Baratas, fez a franquia Pânico, fez Todo Mundo em Pânico, enfim, maravilhoso. Já o Ted, o nosso querido Corey Feldman, a gente vai falar dele um pouquinho pra frente. Ele é um menino míope que também carrega marcas da violência. No caso dele, uma violência sofrida pelo próprio pai, que ele ainda ama e defende. Por fim, a gente conhece o Chris, que é o líder ali da turma e melhor amigo do Gord. Ele é vivido pelo River Phoenix, que a gente também já vai falar dele daqui a pouco. E o Chris também tem problemas em casa. Uma das cenas mais bonitas do filme, que mais me emociona, é justamente quando ele fala sobre como é difícil pertencer a uma família desprezada e mal falada na cidade. Porque por mais que ele se esforce, ele acha que não vai fazer nenhuma diferença. Isso também faz com que ele acredite que ele está fadado a ter o mesmo destino triste do pai e do irmão. Em meio a crises com familiares abusivos, na pequena Castle Rock, que não oferecia nenhum recurso ou apoio para os meninos, os 4 amigos encontram refúgio, segurança e esperança por meio da amizade. Conta Comigo é um filme delicioso de assistir, apesar de ter alguns diálogos sérios, e sim, ele tem momentos bem tristes, mas ao mesmo tempo ele é divertido e ele reconstrói um tempo bom na infância. Porque quando você é uma criança crescendo, principalmente no início da pré-adolescência, você começa a entender muita coisa ao seu redor e isso acaba te afetando de alguma forma. Então, ter e conseguir guardar essas lembranças de amizade faz muita diferença, né? Até para escapar das novas descobertas e influências dos adultos que nos cercam, né? Quando a gente é criança. No caso do Gord, do Vern, do Ted e do Chris, essas influências são bem ruins. Então, a jornada deles em busca desse alívio e de um pouco de diversão acaba sendo ainda mais especial. No final, o Gord, que acaba se tornando um escritor, né? Ele conclui um capítulo da história dele com uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: "Eu nunca mais tive amigos como os que eu tive aos 12 anos." Come on, baby, let the good time roll. O filme ainda trouxe no elenco outros nomes famosos como John Cusack e o Kiefer Sutherland e recebeu diversas indicações, entre elas a de melhor roteiro adaptado no Oscar de 1987, melhor filme e melhor diretor no Globo de Ouro do mesmo ano. Se vale a pena ver ou rever esse clássico? Sim, vale muito a pena. Eu revi o filme para escrever esse episódio aqui para vocês e para mim ele ganhou um novo significado, né? Agora que eu consigo compreender certas questões que são discutidas, que na infância não tinham tanta importância. A cena que mais me marcou na infância é aquela cena que eles estão nadando num lago e eles saem infestados de sanguessugas. Então é esse tipo de entretenimento que a gente gosta de ver quando é criança, né? E agora a experiência foi totalmente diferente. O filme permanece tão bom quanto no passado. Bom, agora a gente entra num momento muito sensível e muito difícil desse podcast. Muito difícil mesmo. Foi difícil pesquisar sobre isso, difícil escrever sobre isso e mais difícil ainda falar sobre isso. Mas quem acompanha aqui o nosso trabalho sabe que a gente procura explorar todos os pontos, desde a produção até o lançamento das obras que a gente homenageia, né, relembra aqui com vocês, enfim. O contexto que eu quero trazer aqui é de que filmes do gênero infanto-juvenil, como Stand By Me, Os Goonies, Garotos Perdidos, Gremlins, eles eram produzidos em larga escala nos anos 80, e sempre foram muito rentáveis para a indústria, tanto que são referenciados até hoje. Esses mesmos filmes, eles eram protagonizados por crianças, quando muito pré-adolescentes, e muitas dessas crianças prodígio tiveram 2 únicos destinos possíveis nos tabloides americanos: ou morrer jovem, ou viver para contar o terror que eles viveram na época em que eles ainda eram estrelas mirins. Esse assunto surgiu lá em 2015, quando o ator Elijah Wood deu uma entrevista ao jornal britânico Sunday Times,
no qual ele fez graves acusações de abuso sexual infantil envolvendo a indústria de Hollywood. Apesar de garantir que esse tipo de violência nunca aconteceu com ele, o Elijah, né, que é protagonista da trilogia Senhor dos Anéis, afirmou que existiam figuras muito importantes e muito poderosas do cinema que protegiam, que sabiam, né, antes de mais nada, do que acontecia, e protegiam esses tipos de abusos. E ele acredita que esse tipo de coisa exista até hoje. Nessa mesma entrevista, o Elijah também disse que conheceu muitos amigos que passaram por esse sofrimento e que uma criança inocente com vontade de vencer na vida é vista por esses parasitas como uma presa vulnerável. Outros atores mirins não tiveram a mesma sorte que o Elijah. E é aí que o relato do Corey Feldman, o Ted de Conta Comigo, entra nessa história. A carreira do Corey começou aos 3 anos de idade numa propaganda do McDonald's. O pai dele era um músico frustrado que tinha conseguido emplacar apenas uma música nos anos 70 e a mãe dele era uma ex-coelhinha da Playboy. Como a situação da família não era das melhores, eles colocaram no Corey toda a responsabilidade e expectativa dele ter sucesso e dinheiro para o sustento de todo mundo. Quando ele não passava em algum teste e não conseguia trabalho, a mãe dele batia nele com um pedaço de madeira e até dava remédios para fazer com que ele perdesse peso, ficasse mais magro e, né, nas palavras dele, para ele ficar mais elegante para os papéis. Aos 12 anos, o Corey já tinha aparecido em 50 comerciais e anúncios e 100 episódios de televisão. Ele conta em um documentário da HBO lançado em 2020 que os filmes eram o seu espaço seguro, já que era o único momento em que a mãe não batia nele para evitar que os hematomas aparecessem durante as filmagens. O Rob Reiner, diretor de Conta Comigo, deu para ele o papel do Ted, cujo pai era um veterano de guerra cruel, porque ele dizia que nenhuma outra criança do elenco carregava no olhar tanta raiva como o Corey Feldman. Na época das filmagens de Stand By Me, o Corey tinha 14 anos e foi aí que ele experimentou álcool e drogas pela primeira vez. Foi também nesse período que a vida dele, que já não era fácil, começou a virar um inferno. Tanto o Corey como o Elijah contam em suas respectivas entrevistas que o modus operandi desses predadores eram sempre iguais. Eles promoviam festas em boates, cheias de adultos, convidavam as estrelas mirins da década de 80, que eventualmente eram levadas por seus agentes de carreira, né? E ali, homens mais velhos davam drogas e molestavam as crianças. Os donos de uma dessas boates, uma boate chamada Soda Pop, Alf Hoffman e seu pai, são citados nessas acusações e também estavam envolvidos nos casos de abuso. De acordo com o depoimento do Corey para o Los Angeles Times, o próprio agente artístico dele, que chamava Ron Crisson, um homem de confiança da família, amigo e tudo mais, foi quem iniciou o Corey na cocaína e na heroína. Ele chegou a dar comprimidos para abusar sexualmente do Corey. O Corey fala nessa entrevista que ele tinha medo de pedir para o Ron parar, então ele fechava os olhos e fingia que estava dormindo. O Corey fala também que os pais dele nunca o protegeram e que eles estavam mais preocupados com a própria vida do que com o filho. O agente ligava, dizia que queria levar o Corey para uma festa, que seria bom para ele, para a carreira dele e todo aquele papo furado, e eles simplesmente deixavam. Com 15 anos, o Corey finalmente se emancipou dos pais, mas acabou descobrindo que havia um desfalque enorme na sua poupança, onde ele tinha guardado cerca de $1 milhão por todos os seus trabalhos e filmes de sucesso. Desse dinheiro, só havia restado $46 mil. Gente, os pais, que eram os responsáveis legais, né, tinham gastado praticamente todo o dinheiro, quase $1 milhão. Bom, obviamente, isso tudo acabou impactando demais na saúde mental e emocional do Corey, sem contar, é claro, no vício em drogas, né, que ele fala bastante sobre isso. E ele diz que nessa época, ainda com 15 anos, toda noite ele dormia com um revólver debaixo do travesseiro,
que ele costumava apontar para a própria cabeça pensando em se matar, porque ele se sentia feio e tinha ódio de si mesmo. No site da revista The Hollywood Reporter, o Corey disse que foi abusado muitas vezes e por pessoas diferentes, mas que o seu melhor amigo, o Corey Haim, sofreu ainda mais do que ele na mão dos pedófilos. Pelo fato deles terem feito 12 filmes juntos, eles ficaram conhecidos em Hollywood como os dois Coreys. E os filmes do Rain também marcaram a infância, assim, a sessão da tarde. O rostinho dele é muito conhecido, de cinema em casa, enfim. Entre eles os Sem Licença pra Dirigir, Admiradora Secreta, vários filmes. E continuando aqui, o Feldman relatou que considera o caso do Ryan pior, porque além dos abusos sofridos, ele foi estuprado aos 11 anos de idade. O Corey Haim ainda acabou entrando para a lista de atores infantis que na vida adulta abandonam os estúdios e passam a ter que lidar com conflitos pessoais e mágoas do passado. Ele morreu aos 38 anos de idade e lutava contra as drogas desde que descobriu o vício na infância, enquanto filmava Os Garotos Perdidos. E essa lista de ex-estrelas mirins que também tiveram a carreira interrompida, seja por conta dos vícios ou da depressão, também inclui o River Phoenix, o Edward Furlong e o Jonathan Brandis, além de outros nomes conhecidos que vocês devem saber. O Edward Furlong, conhecido por A Outra História Americana e Detroit Rock City, ele já passou por diversas reabilitações e foi até preso. Já o Jonathan Brandis, astro de A História Sem Fim 2, cometeu suicídio aos 27 anos de idade. O River Phoenix, que é irmão do Joaquin Phoenix, e tem destaque em Conta Comigo no papel de Chris, aliás, com uma atuação brilhante, inesquecível, que me faz chorar toda vez que eu assisto. Apesar dele ser muito jovem, ele alcançou o estrelato muito rapidamente em filmes como Indiana Jones, A Última Cruzada, Garotos de Programa e O Peso de um Passado. Ele morreu muito jovem, aos 23 anos, no dia 31 de outubro de 1993, vítima de uma overdose de heroína com cocaína, em frente a uma boate que pertencia ao Johnny Depp, conhecida como Speedball. E o Corey Feldman, o que será que aconteceu com ele? Bom, com menos de 20 anos, o Corey já tinha sido preso 3 vezes por porte de heroína, e aos 22 ele estava vendendo seus CDs nas ruas para conseguir dinheiro. Hoje ele se recusa a ser mais um clichê americano e luta há décadas para que aqueles que abusaram dele e dos seus amigos paguem por seus crimes. Sorry, sorry, oh so sorry. Ai, gente, que pesado. E uma das piores coisas nisso tudo é que o Corey foi motivo de piada durante muito tempo, né? Em programas de televisão, que zombavam dele, diziam que ele tinha morrido, pelo fato dele nunca mais ter feito nenhum filme, e outras coisas envolvendo o fato dele ter sido uma super estrela na infância e depois disso ter desaparecido. Essa história não é novidade, a gente escuta esse tipo de coisa com outras celebridades nessa mesma situação. E isso me fez pensar sobre como a mídia é cruel muitas vezes, né? Se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem sobre as denúncias e declarações do Corey. Ele foi desacreditado muitas vezes, mas depois, devido a outras manifestações, ele foi ganhando espaço e conseguiu dar declarações para alguns dos maiores veículos de comunicação dos Estados Unidos. Inclusive, o ex-agente dele, o Ron, aquele que abusou dele, foi condenado por abuso de menores, então, né, já é uma vitória. E um outro agente também foi condenado pelo mesmo crime. Então a luta dele não está sendo em vão e isso acaba sendo um pouco reconfortante. Eu sei que o nosso papo de hoje não foi leve, mas foi extremamente necessário. Quem sabe com um pouquinho de informação a gente não consiga mudar as coisas, não é mesmo? Obrigada, ouvintes queridos. A gente se encontra no próximo programa. Um beijo grande.
Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Renata Pardim, com produção e edição TGS Studios e Tauan Guedes.